Hoje vamos falar de mais um monumento, mais uma clássica, o Tour de Flandres. Américo, que perfil dirias que tem o Tour de Flandres como prova? O Tour de Flandres acaba por ser uma das clássicas mais específicas em termos técnicos, porque é uma clássica que tem várias subidas curtas, com muita inclinação, mas particularmente com paralelo, ou seja, não é em asfalto e sim em paralelo, o que faz com que, se formos a ver ao palmarés, são ciclistas muito específicos e maioritariamente mais pesados, mais possantes, com mais técnica de andar no paralelo e, inclusivamente, no que toca aos ciclistas de grandes voltas, encontra-se muito esporadicamente com vencedores. Sim. Logicamente o Merckx, que acabou por ganhar tudo e mais alguma coisa, mas o último ciclista que venceu o Tour de Flandres e que ganhou uma grande volta foi o Gianni Bugno, em 1994. Nos últimos 10 anos, o Cancellara ganhou 3, ganhou o Christophe, que é um dos sprinters mais volumosos dos últimos anos, o Sagan, o Gilbert, o Terpstra, não é? Enfim, tipicamente estes tipos de ciclistas. Mas se fores a ver dos recordistas, e principalmente os recordistas dos últimos 3 anos, vemos que as características dos três quase que são similares. O Jan Museeuw, que era um sprinter, mas era um ciclista também bastante possante, o Tom Boonen, e mais recentemente, conjuntamente com o Tom Boonen, o Cancellara, que conseguiram entre eles repartir e ao fim e ao cabo ter um duelo muito cerrado entre os dois, mas que ambos acabaram por conseguir ser 3 Tours de Flandres. Sendo paralelo, não é exatamente o paralelo do Inferno do Norte, de Roubaix, não é? Um bocadinho mais... Não, é diferente, é um tipo de paralelo diferente, é um paralelo que se assemelha mais ao nosso paralelo que vemos em Portugal, principalmente na zona norte. O paralelo de Roubaix é um paralelo bastante maior, mais arredondado e logo aí provoca maior dificuldade em andar sobre ele. Relembremos que, em termos históricos, é uma corrida que a sua primeira edição é em 1913, tem um interregno, como quase todas as competições, durante a Primeira Guerra Mundial, mas ao contrário de todas as outras competições, não teve interregno durante a Segunda Guerra Mundial. E isto porque, nesses anos, o Tour de Flandres entrava em terreno alemão. E daí ter-se sido sempre feito mesmo durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Edições marcantes. Que edições marcantes é que te lembra o Tour de Flandres? Qual é aquela que te vem à memória? Assim, o Tour de Flandres, por estas características, marca sempre muito. Principalmente estes duelos que têm havido entre o Cancellara e o Tom Boonen foram sempre edições bastante marcantes, a forma como a corrida foi disputada. That is brilliant riding by Fabian Cancellara. He just sat there and turned on the pace, and Boonen, no response at all. He is their man, but Cancellara has just ridden away at the moment. How far has he made that gap? Well, it's big enough that the cameras can't see it. Apesar enfim, tendo essas características, é uma prova tática, mais tática que o Liège ou que o Roubaix. Em termos das equipas, o papel de uma equipa é pouco relevante. Não, o papel das equipas aqui tem um papel mais preponderante, tendo em conta que há uma grande necessidade de todos os ciclistas que vão para discutir a corrida que entrem na frente nesses tramos, porque são tramos bastante estreitos. Por exemplo, nos chamados muros, a característica do Tour de Flandres é que tem estas subidas que lhes são denominados os muros. Muito embora sejam subidas curtas, mas muito inclinadas. Estradas muito estreitas, bastante inclinadas.
Logicamente, num pelotão entre 150 a 170 unidades, se não se entrar bem colocado, automaticamente depois claro, já não tens a mínima hipótese de poder discutir a corrida. Daí que o papel que as equipas têm na colocação dos seus líderes nestes tramos é importantíssimo. Como outros monumentos, é uma prova que, para além do piso, também muitas vezes é feita em condições climatéricas adversas. Sim, é assim, quando estamos a falar de tramos em paralelo, se juntarmos a isso, logicamente, um pouco de chuva, logicamente, que dificulta muito mais o andar sobre esse piso. No ano que eu fiz o Kuurne, Bruxelas-Kuurne, que passa por alguns desses muros, lembro-me que nas partes laterais, em algum dos muros, havia umas valas onde serve para passar a água, essas sim em cimento, mas valas bastante profundas e com bastante inclinação. E eu lembro-me de entrar num desses tramos na frente do pelotão, na frente, digo, bem colocado. Estamos a falar que nessa altura dominava Sean Kelly, Eddie Plancart, um canadiano que era o Bauer. Pouco tempo antes tinha partido uma clavícula e ainda andava um pouco com o trauma de ter partido a clavícula, de ter medo de voltar a cair e voltar a partir a clavícula. E quando entrei num desses muros, começou a passar ciclistas por essa vala, mesmo sendo inclinada, e estando a correr água, porque a vala fazia um V, e aí estava a correr água. Mas mesmo assim eles entravam dentro dessa vala e começaram a passar em plena subida, e eu comecei a descair. Isso já me tinha acontecido na entrada num tramo em paralelo, mas numa parte plana, e eu comecei a ver passar outro, e olhava para a vala e começava a criar aquele medo: eu vou para ali e eu vou cair, eu vou para ali e vou cair. Mas às 2 por 3, com o ver passar tantos ciclistas, eu assim, não, eu prefiro cair do que estar aqui a atrasar-me consecutivamente e a quase que ser passado como parvo. Então a adrenalina foi maior que o medo e mandei-me para dentro da vala, porque é lógico, em cimento a bicicleta, a aderência é muito menor, e consegues deslizar com muito mais facilidade dentro da vala do que nos tramos de paralelo. E foi a forma de eu perder rapidamente o medo, foi a mandar-me lá para dentro, e na realidade ali nota-se claramente que o aspecto técnico é muito, muito importante. É óbvio que estas subidas, sendo muito relevantes e com grandes declives, não são atacadas da mesma forma que um colombiano sobe nos Alpes, ou um ciclista, enfim, um trepador leve não consegue fazer aquelas subidas da mesma maneira, não é? Porque é muito curto, é muita força. É a base de força. É preciso uma força muscular completamente diferente, é outro perfil. Claro, e se formos a ver, muitas das vezes tem que se subir sentado, ou seja, que tem que haver uma força muito grande e uma potência muito grande. Da pouca aderência, da pouco atrito com o peso. Tipicamente, durante muitos anos, quem dominava essa prova eram os belgas, não é? Agora continua a haver bons belgas, enfim, o Gilbert, o Tom Boonen ganharam, enfim, na última década também, mas já é mais intervalado, quer dizer, já há mais gente de outras nacionalidades que consegue estar ao melhor nível aqui, não é? Porque é assim, o Tour de Flandres, desde sempre e cada vez mais, está para os belgas como a Volta à França está para os franceses. Neste momento não está só para os franceses, está para muitos ciclistas de outras nacionalidades e para a população em geral e para os adeptos em geral. Mas o Tour de Flandres é mais importante para os belgas do que propriamente a Volta à França. Eles dão mais importância ao vencedor do Tour de Flandres do que dão ao vencedor da Volta à França. E daí se ver hoje, mais ainda que nunca, a grande afluência que tem esta público, clássica, sim, em termos de público. Mas ainda assim tem cada vez mais concorrência de ciclistas que se especializam nos monumentos em geral e no Tour de France Precisamente porque começou a haver outros ciclistas com características que se adaptavam a esta clássica e acabaram por direcionar
muito a sua preparação para este tipo de competições, porque inclusivamente este tipo de corridas também vai um pouco direcionado aos interesses de cada equipa e dos patrocinadores que tem. Mas ao haver uma divulgação tão grande do Tour de Flandres em termos televisivos para todo o mundo e ter havido da parte dos adeptos em geral, em termos mundiais, um apreço muito grande para essas clássicas, logicamente esta globalização fez com que todas as equipas cada vez mais tivessem interesse em estar a disputar esta De acordo com as regras da UCI, as equipas do World Tour têm que estar representadas, mas podiam não estar tão bem representadas, digamos assim. Claro. Pronto, outro elemento aqui que é importante perceber há outros monumentos na Bélgica, mas, por exemplo, o Liège-Bastogne-Liège é na zona sul da Bélgica, zona francesa, o Tour de Flandres é na zona flamenga, e para quem conhece a Bélgica isto não é exatamente as mesmas pessoas, e isto tem lá uma própria competitividade entre eles e a afirmação enquanto organizadores deste tipo de provas num país onde, de maneira geral, enfim, as pessoas adoram a modalidade, é uma modalidade muito, muito popular. Porque, inclusivamente, esta clássica não basta só prepará-la, é preciso estar mentalizado para ela. Correr na Bélgica, já correr na Bélgica, é preciso estar preparado e mentalizado. E eu lembro-me que os anos que fui correr à Bélgica, uma grande parte da equipa que eu estava não queria correr na Bélgica. Corria na Bélgica por obrigação e não porque estava incentivado para ir correr à Bélgica. E logo aí o rendimento é muito grande. Enquanto que os belgas, logicamente, que correm com toda a satisfação e com um empenho muito grande. E era a grande diferença que havia em termos falar aqui um competitivos. bocadinho do perfil do ciclista belga, não é? Não quer dizer que seja a generalidade da população, mas a maior parte dos ciclistas belgas são ciclistas muito corpulentos, não é? Que correm com o físico. Para quem não tem experiência, correr ao lado de um belga é uma coisa que uma pessoa às vezes leva uns encontrões e umas cotoveladas. Não é por aí, não é muito fácil e pronto, e normalmente tem equipas que de facto conseguem pôr ritmos incríveis, principalmente a rolar, mas também nos topos, etc., que é muito. Comparando o Tour de Flandres com outros monumentos, com outras clássicas, como é que classificavas o Tour de Flandres? Quer dizer, é dos mais difíceis, é dos mais competitivos, é aqueles onde tem mais importância a tática? Como é que distinguias isso? Eu acho que é dos mais competitivos, por este místico que tem, por esta mística que tem em termos de ter as subidas que são um pouco parecidas com a da Liège, mas com essa diferença o piso ser em paralelo. Depois, novamente, entram muitos tramos de estrada estreita e, em alguns locais, inclusivamente, a estrada com vento lateral. E tudo isto faz toda a diferença numa clássica de 250 km. E resulta uma prova espetacular, onde há sempre grupos, partem-se, uns perseguem os outros, há mudanças a meio da corrida, é uma prova muito, muito animada, não é? De facto. Daí esta grande competitividade que há dentro desta clássica belga. Muito bem. Foi mais um Histórias e Glórias do canal Inside, hoje sobre o Tour de Flandres, um dos monumentos, uma das grandes clássicas com uma tradição que já vai em mais de 100 anos. Muito obrigado, agradeço que subscrevam o canal, até à próxima.